Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril. Veja agora os destaques de hoje. Gaúchos em isolamento. O Rio Grande do Sul está entre os estados com maior índice de distanciamento social. Saiba a importância deste número já já. Máscaras obrigatórias. Cidades gaúchas adotam medidas de saúde mais rígidas. Veja quais municípios já têm até cobrança de multa para quem não seguir as regras. Em Novo Hamburgo, a situação é oposta. O município flexibiliza o comércio e o movimento aumenta no centro da cidade. De olho nas fake news, as notícias falsas, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul denuncia um youtuber que prometia receitas milagrosas contra o coronavírus. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço, que vai até 13h, já está no ar. E nós começamos o SBT Rio Grande com uma excelente notícia. O primeiro paciente diagnosticado com coronavírus em Passo Fundo teve alta. Um homem de 38 anos ficou 14 dias internado. E nesse período passou 3 dias na UTI, na unidade de tratamento intensivo. O momento da vitória, contra o vírus foi marcado com muita emoção no Hospital de Clínicas lá de Passo Fundo. É muito bom a gente ver as pessoas saindo, se recuperando. 38 anos, vejam só, 38 anos. Não se tem informações se ele fazia ou não parte do grupo de risco, mas está aí o momento da saída e da homenagem recebida lá no hospital da região de Passo Fundo. Vamos dar uma olhadinha na atualização dos números sobre o coronavírus aqui no estado. Atualização agora há pouquinho, às 11 horas. A gente vê que com o tempo vai passando e o site da Secretaria de Saúde, eles vão colocando mais informações para que a gente possa fazer uma análise. Então vejam que são 748 casos confirmados aqui no Rio Grande do Sul, 18 mortes, 18 óbitos, e são pessoas que pertencem a 88 municípios aqui do Rio Grande do Sul. Eu só quero ver a diferença da última atualização que a gente tinha. Vamos botar um pouquinho mais embaixo aqui, a gente pode descer. Ontem nós tínhamos 700, 700. Nós mostramos aqui 700 e agora esse número, passando, portanto, para 748. O site aqui agora... Ele deu agora sim, 748 casos confirmados. A gente vê a evolução, mostrando aí a curva, portanto, ainda estamos, pelos números indicando uma elevação da curva. Os municípios com o maior número de infectados, Porto Alegre teve um aumento de 19 números, a gente vai lá para cima, de 19 casos, perdão, a gente vai subir um pouquinho, olha só. Mais um pouquinho lá para cima, a gente consegue ter... Esse site é online, portanto, os colegas estão aí manuseando ao vivo aí a tela do coronavírus da página da Secretaria da Saúde. Porto Alegre são 346 casos, com 8 óbitos, ou seja, um aumento de 19 desde a última avaliação. Em Caxias do Sul são 36, Bagé com 28, se manteve o número de 28, de ontem para hoje. Passo Fundo com mais 5 casos, somando agora 28. Novo Hamburgo no Vale dos Sinos, e daqui a pouco a gente vai mostrar que teve flexibilização do comércio e o movimento no centro da cidade ficou assim. Lá na cidade são 26 casos com 2 mortes. Em Lajeado são 19 casos, aí segue São Leopoldo com 16, Canoas teve mais um, agora 13. E o último município é o município de Tio Hugo. Tio Hugo, que fica lá em direção à região central do estado, ali município de Tio Hugo, região de Soledade, aquela região ali próximo ao centro do estado, meio que na serra. A cidade de Tio Hugo são 153 pacientes
Não, Tiúgo. Deixa eu só voltar a informação. Em Tiúgo foi o primeiro registro, isso, o primeiro paciente ali na região de Tiúgo. E no estado são 153 pessoas consideradas recuperadas do coronavírus. Né? 153 pessoas. Ontem foram 8 novos casos que entraram para a lista de recuperados da Covid-19. Portanto, números importantes, números de recuperação. Agora, deixa eu conversar com o Lucas Abate, porque o assunto também do momento é o auxílio emergencial do coronavírus, né? O Corona Voucher. O colega Lucas nos traz informações, porque para a gente saber quem é que está hoje incluída no calendário, né, Lucas? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. E olha só esse trabalho de conscientização, de orientação para a população que a gente vem fazendo nos últimos dias, parece que começa a dar resultado. A gente voltou na agência da Caixa Econômica Federal, na Azenha, que era uma que registrava longas filas ainda durante a última semana. Até ontem tinha uma fila acima da média e hoje a situação bem melhor. Quase nada de fila por aqui. Os clientes chegam e já são imediatamente atendidos. Lembrando, né, André, que não precisa fazer esse deslocamento para a Caixa em busca desses R$600. Inclusive, no próprio aplicativo, quem está aguardando esse benefício, abre o aplicativo e já recebe a informação que não precisa fazer esse deslocamento até a Caixa. Olha só que interessante, eu soube de um caso de uma pessoa que não tinha acesso à internet. Vejam só, ela não tinha internet no telefone dela, não tinha computador e ela não queria pedir o telefone de alguém para manusear. Aí sabe o que a Caixa está fazendo? A Caixa está liberando o acesso de qualquer cidadão que tenha celular para conseguir conectar esse aplicativo e conseguir fazer essa solicitação. Então aí mais uma orientação para quem nos acompanha, sabendo que vai poder acessar mesmo não tendo internet. A gente vai mostrar aí agora a tela do auxílio emergencial do governo federal, deve ser preenchida ali pelo candidato, né? Vai colocar aí uma série de informações, aliás uma série não, até porque eu achei muito prático e muito simples. Então quem não tem internet consegue acessar através do aplicativo, mesmo não tendo, como eu disse, acesso à internet, vai conseguir acessar o aplicativo e fazer a solicitação, Lucas. Isso, até para quem em tempos de crise, né, André, não tem dinheiro, por exemplo, não conseguiu recarregar o celular, pode fazer essa consulta mesmo sem a 3G, sem o 4G no celular. Ontem, André, começou o pagamento das pessoas que têm o cadastro único e não possuem conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Foi criada uma conta digital. E a partir daí, dentro desse pagamento, ontem começaram a pagar janeiro. Hoje são os que nasceram em fevereiro, março e abril, já estão recebendo esse benefício. Só que aqui mesmo na frente da Caixa, André, a gente recebeu alguns questionamentos, algumas pessoas que ainda estão com dúvida, estão com pedido em análise ainda no aplicativo. E a orientação do Ministério da Cidadania é que essas pessoas não se assustem, porque realmente é muita gente pedindo benefício. Então, por vezes, pode haver aí uma demora um pouco maior na liberação. Então, não precisa se assustar se está já há algum tempo em análise. O pedido de fato está sendo analisado e não é que ocorreu qualquer tipo de problema na liberação desse recurso. Importante a gente repetir essa informação, porque o próprio Ministério da Cidadania, né, o ministro gaúcho Onyx Lorenzoni, disse ontem, repetiu hoje, que é para as pessoas ficarem tranquilas, porque muita gente vai olhar e diz em análise e começa a ficar preocupado. Eu imagino, né, a preocupação, porque as pessoas estão precisando de dinheiro. Mas o governo, né, fazendo toda essa operação, e que foi uma operação muito grande, não só de tecnologia, mas para conseguir então liberar esse dinheiro, fazer todas as análises, porque são uma série de grupos, né, Lucas? São aquelas pessoas que têm contribuição, que estão no cadastro único, tem as pessoas do Bolsa Família, até o pessoal pergunta, mas quem tem Bolsa Família recebe? Aí depende, ou recebe um ou outro, vai receber o valor que for maior, ou do Bolsa Família ou do auxílio de R$600. Então são uma série de categorias e o governo também está priorizando algumas dessas categorias para fazer a liberação. Então a gente está mostrando aí, são perguntas simples, muito rápidas, que o cidadão preenche, dá os 2 cliques concordando ali, dizendo que as informações são verdadeiras, envia e depois vai para análise. Perguntas simples, como nome, CPF, data de nascimento, né? Tem ali o nome da mãe, tem a opção. Então são perguntas muito rápidas e simples e que podem ser preenchidas, né, de maneira muito rápida. E quem não tem acesso à internet, está liberado este aplicativo
para baixar o aplicativo e fazer o preenchimento. E todo dia, né, Lucas, a gente vai atualizando, até porque a Caixa Federal, o governo, ele fez algumas alterações nas datas, né? Isso, como está sendo feita de uma maneira muito rápida, houve essa alteração, então todo dia a gente está aqui acompanhando e orientando as pessoas, os nossos telespectadores, certo? Isso, até para diluir esse público, essa procura. Então, ontem, quem nasce em janeiro começou a receber. Hoje começa o pagamento de 1.600.000 brasileiros que nasceram em fevereiro, março e abril e assim por diante. E amanhã, André, começa também o pagamento dos beneficiários da Bolsa Família e que tem o número de identificação terminado em 1. E depois, até o dia 30, vai numa sequência, né? Num dia final 1, final 2, até chegar ao final 0. No dia 27 para os nascidos em janeiro e fevereiro, dia 28 para os nascidos em março e abril, dia 29 para os nascidos em maio e junho e dia 30 para os nascidos em julho e agosto. E agora em maio será a vez dos nascidos em setembro e outubro sacarem o benefício no dia 4 e os nascidos em novembro e dezembro no dia 5. Mas como dissemos, a gente dia a dia vai atualizando, né? Durante aqui o SBT Rio Grande, até daqui a pouco. Esse é o Lucas Abate. Bom, vamos falar sobre economia agora, né? A medida provisória que autoriza a redução da jornada de trabalho e também de salários durante a pandemia de coronavírus já atingiu mais de 1 milhão de empregados no Brasil. Os detalhes na reportagem. Carros no pátio, fábrica parada e funcionários em casa. Depois das férias coletivas, a GM anunciou um programa de suspensão temporária dos contratos de trabalho, com redução de 5% a 25% nos salários. Só em Gravataí, na Grande Porto Alegre, são cerca de 6.000 trabalhadores diretos e indiretos. A negociação aconteceu por uma conferência online entre a diretoria e o sindicato. Lá na frente, o que vai definir é a política de mercado. Agora, nesse momento, a gente tem o compromisso de trabalhar para que os trabalhadores tenham, no mínimo, a sua saúde preservada. De acordo com o Ministério da Economia, mais de 1 milhão de brasileiros já tiveram corte em salários e jornadas de trabalho ou suspensão temporária de contratos após a edição da medida provisória, que tenta evitar as demissões em meio à pandemia do coronavírus. Nesse período, os empresários confiantes na medida e os empregados também se uniram e chegaram aos seus acordos individuais, também acordos coletivos, e já podemos dizer que essa medida provisória já tem surtido frutos, e os frutos são mais de 1 milhão de empregos preservados. A MP autoriza a alteração dos contratos de trabalho de funcionários que recebam até 3 salários mínimos ou que tenham curso superior e ganhem acima de R$ 12.200 em acordos individuais. A participação de sindicatos nas negociações deixa de ser obrigatória. Uma medida cautelar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, garante que os acordos firmados entre patrões e empregados têm validade imediata, mas determina a notificação de sindicatos em até 10 dias. O STF deve julgar a matéria em plenário na próxima quinta-feira. O governo federal teme que a mudança atrase as negociações. Para este advogado, o impasse traz insegurança jurídica. Em muitos casos, o empresário, o empregador, vai acabar por adotando medidas mais conservadoras, como o próprio desligamento dos empregados, do que acabar sofrendo ali na frente um risco, né, de um contencioso trabalhista por força desses acordos firmados agora sob a ótica da medida provisória 936 de 2020. O que eu acho importante a gente deixar bem claro, essas medidas, né, essa medida provisória que possibilita isso para empresas e empregados, se a gente olhar pelo ponto de vista, por exemplo, das empresas, tem muitas empresas que já estavam em dificuldade e vão conseguir respirar. Eu vi ontem mesmo, uma grande rede de lojas está paralisando, né, os atendimentos, são 1.700 funcionários. Mas é o seguinte, a empresa, pela medida provisória, ela para de pagar e quem assume o pagamento num período de até 3 meses é o governo. Então, para as empresas, para a saúde da empresa, isso é extremamente importante. E para o empregado também.
né? Então, existem as várias possibilidades da empresa não demitir, mas suspender, né, temporariamente, o que pode ir até 3 meses, pode reduzir a jornada de trabalho, pode reduzir uma parte dos empregados, coloca nesse sistema de paralisação e fica com parte trabalhando. Então, existem uma série de possibilidades e todas garantindo o direito do trabalhador, porque algumas condições, o pessoal pergunta assim, tá, mas qual é o risco de eu ser demitido? Não, vai ter uma garantia, o mesmo período, dentro desses 3 meses. Se a empresa optar por 2 meses, ela vai ter que garantir, depois do término desses 3 meses, garantir o mesmo período que o trabalhador foi beneficiado. Então, há uma série de garantias, sim, para o trabalhador. Gente, agora são 11h49, nós temos muitos assuntos muito interessantes para falar aqui no SBT Rio Grande. Por exemplo, a gente vai falar em seguida sobre o uso de máscaras. Cada vez as cidades, os municípios no estado estão exigindo o uso de máscaras. O município do Vale dos Sinos, por exemplo, é um deles, onde teve inclusive a primeira morte por coronavírus daquele empresário. Lá na cidade tem que usar máscara, né? E aí, o que os outros municípios estão fazendo? Tem município que está relaxando demais, será? E o movimento no centro da cidade está grande? Também está acontecendo isso. Esse é um dos nossos assuntos. Nós também vamos falar sobre o isolamento, né? Até que ponto o isolamento... até porque a gente já vem aí nesse período de 1 mês, né, que nós estamos neste afastamento, né, social, não é, o isolamento, na verdade, são os chamados casos suspeitos. Nós estamos quem está em casa se resguardando, isso é chamado de distanciamento social. Então, até que ponto esse distanciamento, agora com flexibilização de alguns serviços, até que ponto ele pode interferir ou não, né, no coronavírus, né? Quanto que ele pode influenciar nessa circulação do vírus. Hoje à tarde, o governo do estado deve anunciar, ou não, né? Não sabemos ainda, porque o prazo, lembram que era até o dia 15 de abril, pois agora a gente aguarda o que o governador vai determinar, principalmente com relação à área de serviços, à área do comércio. Vamos continuar, né, com esse distanciamento? Será que o comércio vai abrir aos poucos? A gente não sabe, à tarde deve sair a decisão. E nós vamos falar também, vamos conversar, portanto, com um infectologista que vai falar sobre alguns cuidados. Depois de 1 mês, né, a gente já adquiriu aí uma série de conhecimentos. Então, a gente vai conversar com um infectologista sobre esse distanciamento. Bom, agora eu quero falar sobre as máscaras. O uso de máscaras em Ivoti, por exemplo, aumentou, né? A população toda de Ivoti deve usar as máscaras para combater o coronavírus. Então, a partir agora, de amanhã, quinta-feira, o uso de máscaras lá na cidade do Vale dos Sinos é obrigatório. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem. A prática já comum em tantos países virou decreto em Ivoti. As máscaras são obrigatórias nas ruas, no transporte público e no comércio. Quem tem estabelecimento comercial precisa medir a temperatura de empregados e colaboradores na chegada ao trabalho. Nós temos uma pistolinha que é específica, um termômetro específico para a temperatura. Ela é muito prática, higiênica, não precisa encostar em ninguém. Tu aperta no botão, põe na pessoa. Quem deixar de usar o item não vai ser penalizado, e sim orientado. O fiscal da prefeitura ele vai estar orientando as pessoas que vão estar sem máscara e, ao mesmo tempo, ele também vai distribuir uma máscara para que a pessoa possa continuar na sua atividade que ela está executando, mas que para o próximo momento ela já venha para a sua circulação com a máscara e também tenha essa consciência. A prefeitura vai custear máscaras para a população de baixa renda. As famílias da assistência social, que tem o cadastro junto à assistência social de baixa renda, e também estamos em campanha, pessoas que queiram doar, que podem ser entregues junto às unidades de saúde, onde é que elas poderão ser distribuídas para toda a comunidade. A terceira morte por coronavírus no estado foi de um morador da cidade. O empresário dos sucos Petri, Luiz Alberto Aust, de 60 anos, foi contaminado em um cruzeiro no Oriente Médio em março. Esse casal de amigos que viajou com ele também pegou o vírus, mas conseguiu se curar. Ele foi sepultado, não se conseguiu nem participar, nem dar um adeus, nem nada. Tem que isolar mesmo. Eu acho que ninguém sabe o que tem pela frente. O decreto municipal começa a valer a partir de quinta-feira. E eu fiquei sabendo que agora o município de Lajeado também já vai determinar o uso ainda esta semana de máscaras para a população na cidade.
Aí é o seguinte, se vai usar, sabemos que agora a máscara foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma proteção, seja para si próprio, como para o que está perto de você, e isso inclui qualquer pessoa, por que não usar, né, o tempo inteiro respeitando aquele período de que cada uma das máscaras, dependendo do material, ela deve ser trocada, deve ser lavada. Então, se vai usar para ir dentro de uma loja ou de uma repartição, já usa dentro do município. Por que eu digo isso, gente? Para caminhar na rua, se você dá um espirro, o vírus vai no chão. E quem estiver caminhando atrás pode não só pegar no ar, como pegar no chão também. Então, certamente as máscaras elas vão começar cada vez mais a serem utilizadas, porque elas foram, como eu disse, reconhecidas. Inicialmente, né, se tinha um pouco de cuidado, mas agora a Organização Mundial da Saúde, inclusive, recomenda que a população use para se proteger e também proteger o outro. É um vírus que ele tem uma disseminação de maneira muito rápida. Nós temos uma informação agora a 19ª morte, gente, aqui no Rio Grande do Sul, um morador de Serafina Corrêa. Agora aqui, Secretaria da Saúde do Estado, confirmado 19º óbito por coronavírus aqui no estado. Trata-se de um homem de 63 anos, Serafina Corrêa, que estava internado no Hospital Taquini de Bento Gonçalves desde o dia 13 de março. Ficou praticamente um mês, né, internado. Ele teve viagem anterior ao Paraguai e apresentava uma pneumopatia crônica, ou seja, uma pessoa que já tinha problema no pulmão. E deixa eu só dar uma olhada, a Serafina Corrêa, pelo mapa. Eu quero dar uma olhada quantos casos na cidade de Serafina Corrêa. Em seguida a gente vai olhar e vai atualizar, porque nós temos essa morte em Serafina Corrêa, mas em seguida eu quero ver o número, né, de pessoas que estão com casos na cidade. São 5 casos, incluindo esse ou não? 5 casos, provavelmente incluindo esse que faleceu, portanto, entre 4 e 5 casos lá em Serafina Corrêa. E olha só, o município de Marau, que fica no norte do estado, o município de Marau, é a cidade com o maior número de casos de Covid-19 em comparação com o total da população. São 12 pacientes confirmados lá em Marau e uma morte para uma população de pouco menos aí de 37 mil pessoas. É um número que vem preocupando. A gente vai acompanhar a reportagem, o que disse o governador. De acordo com dados do governo do estado, Marau tem aproximadamente um caso confirmado de contaminação por coronavírus a cada 3 mil habitantes. Bagé, na região sul, tem um a cada 4 mil, enquanto Porto Alegre, por exemplo, tem um caso confirmado para cada 4.900 habitantes. De acordo com o prefeito da cidade, a principal razão para a confirmação de 12 casos de Covid-19 no município se deve aos testes feitos em familiares de 2 pacientes com a doença. A contaminação ocorreu em 2 núcleos familiares e aí as pessoas no entorno foram testadas e apareceram então esses casos que nós acabamos registrando e que estão nas estatísticas do estado. A nossa coordenação do combate a esta pandemia aqui em Marau entende que esse é o principal motivo, o principal fator deste número fora da curva aí que nós temos aqui no município de Marau. O município está reforçando o sistema de saúde para combater a pandemia. Nós montamos uma estrutura anexa ao lado da nossa Secretaria Municipal de Saúde para receber os pacientes com sintomas. Nós contratamos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais para ampliar a nossa rede pública de saúde. Estamos também auxiliando o hospital aqui da nossa cidade, que tem 110 leitos, para que possa também fazer a sua parte e acolher aqueles pacientes que precisam de hospital, mas ainda não da UTI. E quando se necessitar de um atendimento de UTI, nós temos aqui na cidade ao lado a Passo Fundo, que tem uma rede de saúde com UTI e que a maioria dos casos, pela regulação do Estado, acaba sendo transferida para esta cidade vizinha. Lembra o que eu comentei ontem, quando eu conversei com o prefeito de Caxias do Sul, sobre esses municípios, né, que se tornam referência na região? É a mesma coisa de Passo Fundo. Por que eu digo isso? Porque o próprio prefeito disse que, em caso de uma necessidade, né, mais grave de atendimento, vai para Passo Fundo. E é esses municípios que estão preocupados em ter não só leitos, mas o principal para o tratamento mais grave da Covid-19, que são os tais respiradores. Então, por isso, né, que os municípios referência, como Passo Fundo, Caxias do Sul, eles não
se preocupam apenas com a sua população, mas com toda a população ao redor. No município de Sapiranga é a mesma coisa. Atende pacientes que vêm ali das cidades próximas, Nova Hartz, Parobé, né? Três Coroas, Igrejinha. É um hospital que é referência na região e esta é a grande preocupação. Por isso, aquele pedido, as pessoas se cuidarem, usarem máscaras, né? Se protegerem. Isto é de extrema importância nesse momento em que nós estamos aí no momento, né, de começar uma liberação em que as pessoas voltam a circular, né? É um momento que pode ser uma virada. Eu ontem comentei e eu disse isso. O prefeito de Bérgamo, no norte da Itália, que é o epicentro, né, na Europa, ele disse numa entrevista que se eles pudessem voltar no tempo, eles queriam ter voltado uma semana antes. Com uma semana de precaução, de isolamento, os números teriam sido muito diferentes. E ainda teve um jogo de futebol, incluindo o time da cidade, o Atalanta, junto com um time espanhol. O jogo foi, o Valência, foi em Milão, que fica próximo ali a Bérgamo, e que, segundo o prefeito de Milão, foi a bomba biológica. O próprio prefeito de Milão disse, né, fizeram uma campanha de abertura do comércio, ele pediu desculpa na imprensa, né, por esta atitude. Muito bem, agora meio-dia em ponto, 19 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Vamos ao vivo até o home office do colega Marcelo Chemali, conversar com ele, porque desses tempos, né, tão complicados que a gente vem enfrentando, nós precisamos, né, ficar primeiro resguardados, e nesse rodízio essa semana é o Marcelo Chemali que está em casa. Agora, nós precisamos ficar atentos, Marcelo Chemali, porque é nessa época que os falsários surgem de tudo que é canto. Esses aí não têm medo do coronavírus, muito pelo contrário, se aproveitam disso, o que é um crime gravíssimo. E tem uns que ainda divulgam receitas milagrosas e informações falsas por aí, como um caso que aconteceu, que tu descobriu pra gente, né, Chemali? Exatamente, André. Bom dia para ti, bom dia para quem está nos acompanhando no SBT Rio Grande. Temos falsários aí de olho no auxílio emergencial, né? No dinheiro das famílias, e os falsários se proliferando pela internet. Já não bastasse os problemas que a sociedade, que os gestores, que os médicos têm, os desafios de vencer essa doença, vem esse tipo de gente, para usar uma linguagem do futebol, né, André? Embolando ali o meio de campo com informações falsas, confundindo as pessoas. Esse caso que a gente vai falar agora é um indiciamento que aconteceu no Paraná, na capital do Paraná, Curitiba, que é um jovem, um youtuber, que tem mais de 150 mil seguidores. Olha a abrangência desse rapaz, desse jovem, pois ele estava espalhando notícias falsas no sentido de, primeiro, curas milagrosas com relação ao coronavírus, usando a cal virgem, André. Cal virgem, dá para acreditar nisso? Eu lembro de cal virgem, André, no tempo de criança, que minha avó usava para fazer aquele doce de abóbora, né, André? Para deixar pois casquinha. O cal virgem... exatamente. O cal virgem, ele causa, também fiz essa pesquisa na internet, o contato com a pele causa queimaduras, causa lesão ocular, pode levar inclusive até a cegueira, André. Nossa. É muito grave o que esse rapaz fez na internet, e a Polícia Civil lá do Paraná fez esse indiciamento, fez essa operação justamente para retirar, estamos vendo aí fotos, né, dessa operação, para retirar esses materiais dele, e ele vai responder por isso. A gente tem um trechinho, a nossa produção separou, a nossa edição separou, do que ele estava anunciando na internet, André. Vamos dar uma olhada no que ele estava dizendo. Vocês vão colocar do seu lado e vai tomar um banho com esse cal. Você pode pegar uma bucha, passar assim no seu corpo, pode pegar um borrifador ou até mesmo colocá-lo como aerosol, no spray, e apertá-lo como se fosse um perfume, entendeu? Barbaridade. Eu não posso acreditar no que eu ouvi, Marcelo. É inacreditável, André, é inacreditável que um rapaz jovem, aí a gente percebe, né, tem toda a saúde possível, ao invés de estar trabalhando a favor, né, do enfrentamento do coronavírus, espalhando essas notícias falsas. Tem um outro trecho também, André, que ele falava aí que a cloroquina, que é um remédio que traz esperança aos cientistas, ele estaria alimentando o coronavírus, fazendo justamente o efeito contrário, né? E a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. A cloroquina é a principal esperança, a principal aposta dos cientistas, mas dizer que ela está alimentando o vírus, que ela faz o efeito, né, de propagar o vírus do nosso organismo, é de uma irresponsabilidade tremenda.
Bom, André, conversei mais cedo também com autoridades da Polícia Civil com relação à responsabilização desse tipo de situação na internet. A internet não é um campo aberto, viu? Não é um território livre, né? Esse rapaz e também quem propaga esse tipo de coisa, quem compartilha, pode responder por calúnia, André. No caso de oferecer curas milagrosas, pode responder por charlatanismo. É sério, são crimes sérios também. E a questão da calúnia, é importante dizer, quem propaga esse tipo de coisa, quem compartilha, também pode responder, não só quem produz esse tipo de conteúdo, né, André? Isso é muito sério, é bom que as pessoas tenham em mente esse tipo de coisa. Para quem está chegando agora, Marcelo Chemali, eu estou chamando a atenção para um caso, tu trouxeste esse assunto, que aconteceu no Paraná, mas o Conselho Regional de Medicina já acionou, não é, a polícia, porque um rapaz que, com um número extraordinário de seguidores, são 150 inscritos no canal dele, usa o canal para divulgar informação. Não, é de total absurdo o que ele disse, né, a respeito desse remédio que ele inventou, que eu não sei de onde é que ele tirou isso, eu não sei o que passou na cabeça desse... Olha o que ele diz aí, vamos escutar. A saúde não vai passar para vocês. Vamos escutar novamente. E eu espero que vocês entendam, tá, sobre essa questão do coronavírus que está no Brasil já. E é uma precaução para todos nós, tá? Para todos vocês, a sua família, seus conhecidos, seus amigos, tá? Então eu vou estar passando para vocês aí. Bom, galera, uma das recomendações básicas aí para vocês aí... Chega, nem vamos... Dê serviço, porque assim, ó, Marcelo, eu quero chamar atenção para esse trabalho que os colegas de imprensa, de um modo geral, mas eu vou defender logicamente, porque eu estou acompanhando aqui dentro, né, desenvolvido aqui pelo SBT, pela nossa gerência, nossa administração, pelos meus colegas de bastidores, né, o trabalho sério que a gente vem fazendo para pedir para as pessoas se cuidarem, esclarecendo, né? A gente faz assim um esforço, né? Por mais difícil que seja o assunto, a gente faz o possível e o impossível para trazer a informação de qualidade. Quando a gente vê essas coisas... Porque agora eu entendo, Marcelo, esses dias quando me disseram de um tal em São Paulo que estava abrindo cova, já adiantando, e eu disse, isso aí está me cheirando a notícia falsa, fiquei quieto, então confirmou que foi esta criatura, né, que fez isto. Agora, num momento como esse, Chemali, a punição a uma pessoa como essa, ela não pode ser branda. Num momento de exceção como esse, ela tem que ser, mas muito rigorosa. Muito rigorosa. E importante também a gente destacar nesse momento, André, que essa denúncia, essa operação da Polícia Civil no Paraná, ela partiu de uma denúncia do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul. A nossa produção conversou com a assessoria do CREMERS. Eu liguei mais cedo para o presidente Dr. Eduardo Trindade, que me confirmou esses dados. Foi uma médica gaúcha que viu isso na internet e levou até o Conselho. E o Conselho tem um papel também, assim como nós da imprensa, como as autoridades, fundamental do ponto de vista de esclarecimento. O Dr. Eduardo Trindade fez um apelo aí para que denúncias possam ser encaminhadas ao Conselho. O meio correto ali pode ser pelo e-mail denúncia@cremers.org.br ou na página do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Além desse caso do Paraná, André, o Conselho Regional de Medicina aqui do nosso estado também há alguns dias havia coibido, encaminhado ao Ministério Público, à Polícia Civil, uma entidade religiosa que estaria se aproveitando da fé das pessoas justamente para repassar uma poção milagrosa, uma questão de um medicamento que estaria protegendo as pessoas. Tudo falso, André. E é muito importante que essas entidades mantenham esse trabalho sério, um trabalho de respaldo, e que nós da imprensa, que a gente leve luz a isso, que a gente esclareça a população para realmente se proteger e acreditar nos meios oficiais. O SBT trabalha somente com meios oficiais, o Conselho Regional de Medicina, a mesma coisa, né, André? Não, e assim, ó, a gente vê como isso vai replicando, porque quem assiste já comenta com A, com o B, é como o vírus se espalha de uma maneira geométrica como o vírus.
Só que com uma notícia falsa como essa. A respeito, Chemali, só para descontrair um pouco, quando tu falasse do Cal, né, que foi a receita dessa criatura aí, a criatura, esse youtuber, que vai ser responsabilizado e gravemente por isso, a gente chega a se engasgar porque dá uma revolta muito grande. Mas sobre o Cal, Marcelo, só para relembrar, porque tem muita gente que não conhece a história do Cal. A gente, quando era pequeno, a gente pegava nas construções um pouquinho de cal e se usava um pouco para deixar de molho nesse doce de abóbora, muito consumido, abóbora de pescoço aqui no Rio Grande do Sul. Era uma quantidade pequena, a água ficava branca e depois tinha que se lavar muito para ele criar uma casquinha grossa no doce de abóbora. Então, para isso que a gente sabia que se usava, né, fazer doce, mas era uma quantidade mínima e usado em construção. Muito pequeno. E agora, indicar isso contra o coronavírus, pelo amor de Deus, onde que essa criatura tirou essa ideia? Me responde. André, isso é importante. Eu sei que a gente deu uma descontraída diante dessa notícia séria. Eu quando falo em cal virgem, eu lembro, a memória da infância. Eu lembro direto, né, do doce de abóbora que a minha avó fazia justamente sobre isso. Agora, importante, eu fiz a pesquisa na internet. O cal virgem em contato com a pele causa queimaduras, André, e pode levar à cegueira. Né, pode causar uma lesão ocular, é muito grave isso. Não acredite no que esse rapaz está dizendo, ele vai responder judicialmente sobre essas inverdades, essas falsidades na internet. Grande abraço, Marcelo Chemali. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Olha só, agora eu tenho um assunto sério para tratar com vocês. Vocês conhecem o TeleSUS? É um serviço de teleconsulta criado pelo Ministério da Saúde para ajudar no diagnóstico do coronavírus e passar orientações de cuidados e prevenção sem que você precise sair de casa. O TeleSUS une atenção, tecnologia, ciência, medicina e suporte profissional com enfermeiros e médicos. Para entrar em contato, ligue 136, simples assim, ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp número 61 99380031. Repito, 61 99380031. E não se assuste se o TeleSUS ligar para você para saber como é que você está, como é que está a sua saúde, né? Mesmo que você não tenha acessado nenhum dos canais de atendimento. O Ministério da Saúde quer saber como você está. O TeleSUS é mais um passo para cuidar da sua saúde e combater o coronavírus. Mas você precisa fazer a sua parte. Siga todas as orientações para se proteger e evitar a transmissão do vírus. E lembre-se, idosos precisam ficar quietinho nesse momento dentro de casa. Muito bem, agora 12h11. A gente vai agora mostrar o mapa de leitos aqui em Porto Alegre. Vamos dar uma olhadinha, olha só, isso foi um site anunciado pelo governo do estado, que é, de fato, né, um grande mapeamento da situação de leitos no Rio Grande do Sul. Ontem o governador Leite, fez um apelo aos hospitais, olha só o que eu disse, apelo para que os hospitais mantenham abastecido esse site com informações, porque é a partir disso que tanto o governador como prefeitos vão tomar as decisões sobre abertura ou não de comércio, né, e todas as outras relativas a essa questão do coronavírus. Então, vamos ver a situação nesse momento aqui. Nós temos leitos de UTI em Porto Alegre. UTI adulto tem 334 leitos ocupados, 63% de 530 leitos. Ou seja, 63% é a ocupação, né, dos leitos de UTI adulto. Nós temos em UTI adulto 40 casos confirmados e 18 suspeitos, certo? Pacientes na UTI são 334 adultos e 61 crianças, mas isso não se refere, eu acho, ao coronavírus especificamente, né? É de um modo geral. Tá? A gente vê aqui nessa tela de baixo a evolução do número de casos do Covid-19, isso se referindo a Porto Alegre. Nós temos a atualização até o dia 13 de abril, né, mostrando aquela curva.
E pelo que a gente já acompanhou, né, nós jornalistas, a gente percebe que esta curva, né, a sensação que a gente tem que é uma curva que ela está achatada, não é aquela curva, né, o que isso seria um reflexo, né, do isolamento, do distanciamento social. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Agora eu quero falar sobre o governador Eduardo Leite, que anuncia hoje se vai prorrogar as medidas de isolamento de distanciamento social decretadas no mês passado. Eduardo Leite já afirmou que quase metade dos gaúchos aderiu às medidas de isolamento social. O levantamento foi feito pelo monitoramento de telefones celulares. Vejam só. Como é que isso funciona? São dados a partir de aplicativos que as pessoas têm nos seus celulares e a informação sempre com respeito a sigilo, a privacidade, respeitando o que a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece, o Marco Civil da Internet, todas essas legislações sendo respeitadas, ele apenas identifica o perímetro em que cada celular, onde ele dorme, né? Ou seja, o local, no território onde aquele celular está no momento do período noturno, e se aquele celular não sair daquele perímetro naquele momento, se tem uma ideia sobre isolamento social, ou seja, das pessoas estarem respeitando essas distâncias. Muito bem, de um lado, a pressão para reabrir, né, de forma total o comércio, uma pressão que os prefeitos estão enfrentando e o governador também. De outro lado, o cuidado para reduzir o número de infectados, né, manter a curva, a chamada curva de crescimento achatada. A Sociedade Rio-Grandense de Infectologia alerta para o cumprimento das indicações do Ministério da Saúde de distanciamento social. Nós vamos conversar agora ao vivo com a doutora Alessandra Miquelin Rodrigues. Ela é diretora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora, boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Não sei se a senhora fala de Caxias do Sul, até porque eu sei que a senhora tem uma ligação com Caxias, mas Caxias do Sul é uma cidade que deve abrir muito em breve o comércio. E eu queria que a senhora fizesse um comentário sobre isso, já que, pelos números, nós estamos conseguindo segurar essa curva, doutora. Exatamente, André. Na verdade, eu estou sediada em Caxias do Sul, eu sou professora da Universidade de Caxias do Sul aqui, e no final de semana nós também participamos do inquérito populacional, no qual nós testamos 500 pessoas para avaliar a possibilidade de já ter tido contato com o vírus, né? Então, hoje à tarde deve ter um pronunciamento em Caxias. Então, deve ter um pronunciamento, porque esse é um estudo da UFPEL, que foi realizado em várias cidades do Rio Grande do Sul, exatamente para a gente ter a ideia de o quanto as pessoas se expuseram a esse vírus, e o quanto o isolamento funcionou, né? Porque se nós tivermos poucas pessoas, isso quer dizer que os nossos gaúchos fizeram bem direitinho o tema de casa, né? Se cuidaram e permaneceram no isolamento social corretamente. E se caso a gente já tiver uma incidência maior de doença, isso mostra também a possibilidade de outras regras serem instituídas, porque no momento que as pessoas já têm o IgG, né, que é um anticorpo, um tipo de anticorpo, a gente ainda não tem bem certeza se esse anticorpo vai conferir imunidade para sempre, mas parece que confere por um tempo. A gente ainda não tem essa certeza absoluta, mas a gente está trabalhando com isso. Doutora, isso... E aí, se a... Desculpa interromper, só para esclarecer. Esse anticorpo, ele já estaria em pessoas que elas não tiveram nenhuma reação e nem sabem que tiveram o vírus, é isso? Exatamente, porque tem pessoas, 30% das pessoas que têm contato com coronavírus não têm sintomas. Então, elas são assintomáticas. Então, a pessoa pode ter tido contato com o vírus, não ter sentido nada, nem uma febre, nem tosse, e assim mesmo já ter o anticorpo. Então, é isso que se está vendo na população. E isso vai balizar também decisões de manutenção ou não de isolamento social. Essa pesquisa feita pela Universidade de Pelotas e que é a base, inclusive, né, já o governador esteve reunido ontem com os pesquisadores e hoje deve fazer algum anúncio, foi baseado justamente nessa pesquisa. A pergunta que eu lhe faço é se tem como descobrir através de um exame de sangue que a pessoa já está com o anticorpo do coronavírus?
Sim, esses testes rápidos que o Ministério da Saúde comprou e que já passou para alguns estados, ele mede exatamente isso, anticorpos totais. Se a pessoa já teve, não mede se a pessoa tem doença agora. Sim. Então, essa pesquisa, e se a senhora tiver algum dado que pudesse colaborar a gente... Porque vejam só, gente, que interessante, essa pesquisa, ela que está sendo feita com 4.500 pessoas, né? Em diversos municípios aqui do estado, ela não só avalia se a pessoa tem ou não o coronavírus, mas ela avalia se já tem o anticorpo e o caminho desse vírus aqui pelo estado. Correto, doutora? Exatamente. Ela avalia se a pessoa já teve contato. Ela não consegue dizer que a pessoa está tendo doença agora se ela não tem sintoma. Entendi. Se a pessoa tem sintoma e tem um exame positivo, ela pode ter doença. Mas se ela não tem sintoma nenhum e tem exame positivo, ela é muito importante porque vai conseguir ver na nossa população, como você disse, o caminho do vírus no estado. E olha que interessante, a gente tem 4 dosagens. Esse final de semana, que foi o final de semana da Páscoa, Sim. foi o primeiro grupo de dosagens. Há 15 dias nós vamos dosar novamente. Não das mesmas pessoas, né? Mas assim a gente vai ter um mapeamento da cidade de como é que o vírus está se comportando a cada 15 dias, durante 4 coletas. Bom, e doutora, a senhora já conseguiu, né, até por fazer parte da Sociedade de Infectologia, já tem alguma resposta sobre esses exames iniciais, assim, qual que deve ser a tendência daqui para frente, como por exemplo Caxias do Sul? Ontem eu conversei com o prefeito, ele disse que são 23 casos e 20 e poucos casos, e é em cima deste número que ele vai trabalhar daqui para frente para abrir ou não parte do comércio. Então a pergunta que eu faço para a senhora, pelos números que a senhora tem, será que a tendência vai ser essa ou nós nos mantermos recolhidos e distanciados socialmente, doutora? Eu acho que nós temos que mudar algumas atitudes. Essa pandemia vem nos ensinar novos hábitos, né? Novos hábitos de higiene, de cuidado para não pegar doença respiratória, não só o coronavírus, mas qualquer outra doença respiratória, com a lavagem de mãos, o não tocar no rosto, o uso da máscara, o distanciamento social, tudo isso eu acho que a gente vai incorporar. E trabalhar só com esses números são dos casos graves ou dos profissionais de saúde infectados. Então, tu tem um número muito pequeno da população sendo avaliado, tu não tem a ideia como um todo. Lógico que em cima dos casos graves se está vendo a contaminação ou a disseminação do vírus, né, na comunidade. Então, Caxias do Sul já tem transmissão comunitária. Então, a gente não pode também negligenciar tudo que já foi feito, porque senão essa quarentena toda, todo esse esforço vai ter sido em vão. Tá certo. Aqui a curva está bem achatada e a gente tem que manter. Tá bom. Doutora Alessandra, é Miquelin? É isso? Miquelin? É Miquelin. Miquelin Rodrigues, certo? Muito obrigado pela entrevista, tá bom? Uma boa tarde aí, bom trabalho para a senhora. Agora, 12h e 21 minutos, vamos para um recado da FAB com a EVT Assessoria. Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos? Você aí que comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora. Olha o número aqui na tela, 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. Muito bem, agora 12h e 21, quase 12h e 22. Daqui a pouco, deixa eu olhar aqui, nós temos uma informação, a gente já pode falar? Nós vamos falar sobre a abertura do comércio, hoje é o assunto do dia. Sabe que mostramos há pouco que em Ivoti, no Vale dos Sinos, a partir de amanhã, quinta-feira, o pessoal tem que usar máscara. Em compensação, em Novo Hamburgo, a cidade está começando a relaxar ali na área do comércio. O que não é um problema, em tese. O problema é que as pessoas circulam desrespeitando, não usam máscara, o movimento começa a aumentar, o distanciamento social vai diminuindo e aí o perigo fica iminente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora é hora do esporte, 12h e 22 minutos.
para Biscoitos Zezé, não é mesmo, Jeremias Werneck? É isso, carinho que vem de família. Vamos fazer um jogral, então? Vamos começar a fazer jogral. Vai fazer Biscoitos Zezé e eu falo que é carinho de família daqui. Vamos fazer um ping-pong, já que não tem futebol, ó. Vamos de ping-pong. Boa. E não vai ter futebol tão cedo, viu, André? Eu faço ideia. Porque ontem teve uma reunião dos clubes com a CBF e a maioria dos clubes da elite do futebol brasileiro resolveu estender o período de férias coletivas, porque ainda espera as autoridades sanitárias darem um aval para que os jogos sejam retomados. Nem que esses jogos sejam retomados com portões fechados. Então, André, assim, Grêmio, Internacional, Corinthians, Palmeiras, todos eles vão estender por mais 10 dias as férias. Originalmente, esse período terminaria no dia 20, agora de abril, na próxima semana. Então, as férias dos jogadores, dos treinadores, da comissão técnica, elas vão se estender até o dia 30 de abril. E aí, André, vai ter que acontecer uma nova reunião entre os clubes e a CBF para definir o que fazer. Mas, muito provavelmente, André, a partir de 30 de abril, a CBF vai enviar para os clubes um protocolo de retomada dos treinos com distanciamento social. Mas a informação do dia é essa. As férias dos jogadores, elas vão durar mais 10 dias. Então, por pelo menos mais 10 dias, todo mundo envolvido com futebol vai ficar dentro de casa. E enquanto isso, né, Jeremias, a discussão sobre a questão salarial. Porque tem a redução, né? Daí tem os jogadores que não querem, alguns até estão aceitando, mas o dinheiro no futebol, né? Nesse momento está tudo parado. Obrigado. O acordo, rapidinho, André, o acordo ele já previa essa prorrogação por 10 dias, né? Então, o arranjo financeiro, nesse momento, ele não está afetado. Se por um acaso não voltar, aí de repente tem que ter um novo acordo. Aí o bicho vai pegar. Obrigado, Jeremias Werneck. E você vai ver daqui a pouco, Novo Hamburgo flexibiliza o comércio e o movimento, já aumentou no centro da cidade. E uma homenagem das alturas. Olha só que homenagem bonita. Fizeram já hoje de manhã, faixas que foram instaladas em hospitais aqui de Porto Alegre para reconhecer, para agradecer o trabalho dos profissionais da saúde. Ficou curioso? Eu fiquei curioso, eu quero ver. Então daqui a pouquinho, te espero até já. Eu quero a sua atenção. Agora, você que tem dores no corpo, dores nas articulações, dores nos pés e pernas inchadas, você tem tudo isso? Cuidado. Tudo isto pode ser sintoma, sabe de quê? De artrite, de artrose, reumatismo e a terrível osteoporose. Todas essas doenças reumáticas, além de causarem muitas dores, podem trazer consequências graves para a sua mobilidade. Previna e combata tudo isto tomando Super Cálcio D. Super Cálcio D é natural, pois é feito de puro cálcio da concha da ostra. Vejam só. Bastam 20 dias de uso de Super Cálcio para você sentir os efeitos onde as dores e os inchaços começam a desaparecer. Aproveite e ligue agora, 0800 644 6868. Você vai comprar seu Super Cálcio D com 50% de desconto. Peça o kit Equilíbrio. Você compra 2 e ganha mais 2 de presente. 0800 644 6868. E mais, parcela no cartão e a entrega é um presente do Super Cálcio D. 0800 644 6868. Super Cálcio D é mais saúde para você. Muito bem, meio-dia 29 minutos, notícias do papagaio. Lembram do papagaio? Notícia que chegou agora. Notícia urgente, Jeremias Werneck. O que houve com o papagaio? Pois é, André, o papagaio acabou de desembarcar aqui no Rio Grande do Sul, viu? E ele famoso assaltante de bancos e carro forte, né? Exatamente. Só para a gente situar, para quem não lembra do papagaio. E ele vai seguir para Pasque, em Charqueadas, viu, André? O papagaio que foi condenado a 55 anos de pena por roubo a banco. E ele ficou conhecido também, André, por ser o primeiro preso a fugir da Pasque, lá em 1999, né? E o criminoso, ele já escapou 3 vezes do semiaberto. Então, daqui a pouquinho, André, a gente vai ter mais informações sobre o retorno do papagaio, esse caso que causa muita repercussão aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro que fugiu da Pasque é a penitenciária de alta segurança de Charqueadas. E para onde é que ele está indo agora? A gente ainda está apurando essa informação. Agora ele está indo para Pasque, está voltando para Pasque. Está voltando para Pasque. Está voltando para Pasque. E eu lembro que ele teve chance, lembra que ele trabalhou numa olaria aqui no município, na região ali eu acho que foi Bom Princípio, foi contratado, né? O empresário lá deu todas as condições para ele, mas não teve jeito, não quis trabalhar, né? E agora ele estava numa prisão federal.
no Paraná, não é isso? Uma prisão federal no Paraná. E aí, o que aconteceu, pelo que a gente conseguiu, né, Jeremias, já saber de informação, ele seria liberado no Paraná por causa do coronavírus. Eu acho que as prisões são os locais mais seguros, né? Com toda a segurança que se tem, como é que o vírus vai entrar? Mas, enfim, ele seria liberado no Paraná. E aí teve o juiz, o doutor Bruzuska, que disse, não, peraí, só um pouquinho, né? Não pode ser assim. Aí foi feita toda a articulação, por isso o Papagaio chegando, né? Batendo asas agora de volta ao Rio Grande do Sul e sendo levado para Pasque, né? Deixa eu começar com o Lucas, acho que o Lucas tem outras informações. Lucas Abate, está me ouvindo? Oi, Lucas. Atualiza pra gente, então, o Papagaio batendo asas por aqui de novo. Oi, André. A gente está falando até num cenário um pouco diferente aqui no Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte de Porto Alegre, porque já vamos comentar de um outro assunto, mas é importante ressaltar que o Papagaio, né, como disse o Jeremias, ficou conhecido aí no mundo do crime por ser o primeiro preso a fugir da então penitenciária de alta segurança de Charqueadas em 1999. E desde então, André, foram várias idas e vindas ao sistema prisional. Pelo menos 3 vezes ele acabou indo para o regime semiaberto e todas essas vezes acabou fugindo. E a última vez que ele saiu do sistema prisional aqui do Rio Grande do Sul, ficou foragido por um tempo e foi preso lá no Paraná, onde esteve detido desde então. Foi preso com fuzil e também com outros armamentos, junto com uma quadrilha que agia no Paraná, e estava preso lá desde então. E foi por uma determinação da Justiça Estadual do Paraná que ele seria solto por conta do coronavírus, e uma articulação do Ministério Público e da Justiça aqui do Rio Grande do Sul conseguiu impedir essa soltura lá e determinou que ele retornasse ao sistema gaúcho, onde ele cumpre essa pena aí de 55 anos e também tem um mandado de prisão preventiva por um ataque, aquele ataque a carro forte que aconteceu em Bento Gonçalves. Muito bem. Daí o Lucas Abate, portanto, atualizando as informações do Papagaio, que volta para a penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Vamos ver como vai ser o destino dele daqui para frente, o comportamento dele, né, Lucas? Porque a gente já viu que ele teve chances 3 vezes, né, do semiaberto. 3 vezes ele escapou, teve uma oportunidade de trabalhar numa olaria, né, foi dado um cargo para ele, mas ele não quis saber. E ele foi, então, agora a notícia mais recente, ele foi pego, ele estava dentro de um carro e que tinha um armamento, é isso? Isso, essa foi a última notícia que se teve dele depois que ele fugiu. Foi preso lá no Paraná, já faz cerca de 1 ano mais ou menos, e estava detido, cumprindo inclusive pena por porte ilegal de arma lá no Paraná. E seria solto, André, se não fosse essa mobilização dos órgãos aqui do Rio Grande do Sul, que até enviaram um requerimento para a Justiça do Paraná, dizendo: se vocês não vão manter ele preso aqui, tragam ele para a gente, que aqui no Rio Grande do Sul ele cumpre pena e tem prisão preventiva em vigor. Ô Lucas, tu não era nascido nessa época, ou se era, tu era muito pequeno, mas eu acho que uma das primeiras vezes que porque ele ficou um bom tempo solto, eu lembro que tinha campanha, aparece papagaio não aparecia. Eu acho que ele foi preso em Santa Catarina, parece que ele é catarinense até, né? Parece que ele é catarinense, se eu não estou confundindo, mas eu acho que ele é catarinense sim. Não foi ele que foi pego na praia do Rosa, praia de Ibiraquera, isso em 1800 de outubro, eu acho que foi uma das primeiras vezes que ele, de fato, ficou por um longo tempo desaparecido e foi preso, então, pego na praia. Eu acho que isso aconteceu lá pelos anos 90, né? Essa, não sei se foi a primeira ou a segunda vez acho que é a primeira vez que ele tinha, de fato, fugido. Eu sei que tem uma história longa, o Papagaio, infelizmente, teve uma série de chances, mas, pelo visto, não quis aproveitar, né, Lucas? Eu não me recordo, até nem era nascido nessa época, André. Mas em 1999... foi que ele saiu da A primeira informação que eu tenho dele no sistema, em 1999, já há 21 anos, ele fugiu da Pasque a primeira vez. Então, ele tem uma história aí longa no mundo do crime. É verdade. Então, acho que foi por 99 e 2000 que ele foi pego numa casa, né, na Praia do Rosa. Não era bem na Praia do Rosa, é uma prainha que tem pertinho da Praia do Rosa. E eu sei, sabe por quê? Porque eu estava nessa praia, né? Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha informação e até a gente saber o que aconteceu, mas eu lembro que foi uma movimentação grande. E está aí, então, portanto, o seu Papagaio voltando do Paraná, indo para Pasque. E assim que a gente tiver outras informações, a gente volta a conversar. Obrigado, Lucas Abate. E cadê o Jeremias Werneck? Põe o Jeremias Werneck. Vamos falar de quê agora? De um crime ambiental que foi flagrado,
Pois é, André, é um crime na reserva do Taim, né? A gente vê aí caçadores de capivara na reserva do Taim. Imagina, o grupo foi identificado, né, numa operação da Polícia Federal. Eles tentam de todo jeito, né, ô Jeremias? Porque sabe que a fiscalização, né, nos dias de hoje está mais abrandada por causa do coronavírus. E aí, então, teve essa operação da Polícia Federal na reserva do Taim. Para quem não conhece, um dos locais mais espetaculares, né, que a gente tem aqui no estado. Aliás, temos muitos, mas este local, reserva do Taim, que liga até Santa Vitória do Palmar, teve essa operação. A Polícia Federal foi com 4 mandados, né? 4 mandados de busca. E esta ação... Olha a violência, gente. Deixa eu escutar ali um pouquinho. Cachorro, usavam cachorro. Mas olha só. Olha a maneira como eles matavam os animais, gente. Olha como eles matavam os animais. Mas olha só, mas o que é isso? A Polícia Federal já identificou os criminosos, né? Já identificou. E eles foram presos, isso, né? Foram presos. Eles estão só identificados, mas... Caçadores de capivara, vejam só. Lá na reserva do Taim, para quem não conhece, ela tem até umas travessias por debaixo da estrada para que a vida ambiental seja preservada. Né? Tem um cuidado, a gente parece que volta no tempo quando atravessa aqueles 40, 50 quilômetros pela reserva ecológica do Taim. Pela vegetação natural que ela mantém, né? Nada é tocado. Aí vão essas pessoas aí, se é que dá para chamar de pessoas, esses criminosos, e fazem o que fizeram. Eles já foram identificados, é isso? Foram identificados, só não foram presos ainda. Então, é isso aí que a gente queria registrar. Olha só, fazendo brincadeira, mas o que é isso? Bom, temos um outro assunto agora, vamos mudar de assunto, de um caso também grave, um caso que aconteceu em Ijuí, no noroeste do estado, de um bebê que foi encontrado sem vida dentro de um apartamento, Jeremias. André, esse caso aconteceu em um condomínio no bairro Tancredo Neves, lá em Ijuí. A polícia foi ao local depois de uma denúncia anônima, tá? E presta atenção bem no relato, André. O corpo, ele estava numa sacola de nylon com alças envolto em uma coberta, no chão, no canto do quarto. A suspeita da Polícia Civil é que a criança tenha falecido logo após o nascimento, tá, André? O parto pode ter ocorrido na noite de sábado. A mãe, de 19 anos, está sendo autuada pela ocultação de cadáver. Existe a suspeita de que ela pretendia enterrar o bebê sem que ninguém soubesse. A polícia espera o resultado da necropsia para apurar a causa da morte dessa criança. A investigação também quer saber se existe participação de outras pessoas. A mulher, essa mãe, morava com outra filha de 1 ano nesse apartamento. Essa outra criança, André, foi entregue pelo Conselho Tutelar ao pai, porque os pais eles são separados. A mulher foi levada para atendimento no hospital. Meu Deus do céu, que história. Daqui a pouco essa criança nasceu até em casa. Agora, será que nasceu sozinha? Será que a mãe fez o parto em si mesma ou teve a ajuda de alguém? É isso que a polícia vai agora tentar descobrir. Bom, vamos falar de solidariedade, gente. Vamos mudar de assunto, falar de solidariedade em meio à pandemia de coronavírus. A brigada... sexta... A gente... Peraí, só um pouquinho. Vamos voltar do zero. A gente vai falar de um outro assunto agora. Mas também é de uma distribuição de alimentos pela Brigada Militar. É isso? É a Brigada Militar. É a solidariedade em meio, portanto, à pandemia. A gente vê o trabalho... O Jeremias tem informações disso, Jeremias? O Jeremias tem informações dessa ação da Brigada Militar. Que bacana a gente poder ver isso, né? Essa colaboração, porque os soldados, né, com toda a dificuldade, com todo o parcelamento de salário, eles então distribuíram cestas, né? Juntaram entre eles e foram lá e distribuíram algumas cestas para os moradores. Qual é essa região aí?
São moradores aqui de Porto Alegre, né? Então, uma imagem que chegou há pouquinho, aí a gente está almoçando. Alvorada, tá aí. Parabéns aos soldados da Brigada Militar de Alvorada nesta bonita ação aí, né, nesse momento de pandemia. Deixa eu chamar o Lucas Abate. Lucas, me ajuda aqui. Lucas, tem reforço no tratamento do coronavírus, né? O Grupo Hospitalar Conceição vai ter mais 32 leitos de UTI. Explica para a gente, porque nesse momento sabemos que esse é um setor, um dos mais importantes, né? Os leitos de UTI, respiradores, enfim. Nos atualiza as informações. Pois é, André, uma boa notícia aí para a área da saúde. O Hospital Conceição vai receber 14 novos leitos e o Hospital Cristo Redentor, que é de onde eu falo neste momento, vai receber outros 18 leitos de UTI. Aqui ao meu lado, André, está o Dr. Márcio Passa, que está coordenando essa operação. Doutor, a gente sabe que o Cristo Redentor é um hospital referência para traumas. Como é que vai ser esse fluxo de pacientes aqui? Não serão atendidos os pacientes com coronavírus, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Boa tarde. O desenho inicial, nós continuamos funcionantes e operacionais como hospital de trauma. Portanto, recebendo os pacientes com trauma no município de Porto Alegre. Nesta pandemia, nós recebemos a missão de aumentarmos a nossa capacidade de leitos em mais 18 leitos, além dos 29. E o fluxo inicial, nós fomos a retaguarda do Hospital Conceição, aonde o enfrentamento Covid deve acontecer mais fortemente no início. Se formos demandados, além de trazer pacientes não Covid para cá no futuro, nós estamos preparados para receber também pacientes Covid. Então, no primeiro momento, a função desses 18 leitos aqui é desafogar a emergência do Hospital Conceição. A UTI do Conceição para que eles possam atender os Covids em seus leitos de UTI. E a gente vê, doutor, que está tudo pronto por aqui, os leitos estão prontos, preparados, tem médico do lado de fora, mas não tem paciente. A pergunta, quando começa a operar? Quando for demandado. O Conceição já tem vários casos no Hospital Conceição de Covid confirmados dentro de suas UTIs. Quando a capacidade operacional do Conceição estiver lotada, nós começamos a desafogá-lo na fase inicial e depois a internar Covid nas fases seguintes. André, a gente conversa com o doutor Márcio Paz aqui sobre esses 18 leitos que foram abertos de UTI, 18 leitos de UTI abertos aqui no Hospital Cristo Redentor. Não sei se tem uma pergunta aí do estúdio para ser repassada ao doutor. Sobre respiradores, como é que está agora o hospital? São 18 leitos e são 18 respiradores também? Isso eu tenho curiosidade, porque os pacientes graves de Covid, né, muitos precisam de respiradores artificiais. Isso. O André pergunta, doutor, em relação aos respiradores, esses equipamentos existem aqui no Cristo Redentor também? Os respiradores estão, como a gente pode ver atrás de mim. Vou mostrar para a gente. Cada leito desses 18 já estão posicionados com seus respiradores e prontos para ser usados, com seus acessórios em cima preparados. Ou seja, precisou usar, os leitos do Cristo estão operacionais neste momento. Hein, Lucas? E é bom lembrar, André... Oi. Só para esclarecer, tem o oxigênio que a pessoa recebe, mas tem o respirador artificial. Eu só queria diferenciar um do outro. Se o que ele está mostrando é o oxigênio ou se é que é a grande falta que a gente tem hoje nos hospitais, é a ventilação mecânica. Só para deixar claro e mostrar para a gente. Doutor, o André só quer esclarecer se esse oxigênio, esse respirador é aquela ventilação mecânica que tanto se demanda aí nos hospitais? Então, são exatamente esses, são respiradores invasivos e gostaria de salientar isso porque é importante que nós conseguimos abrir essa UTI com um tempo recorde, com a ajuda de muita gente. Esses não são novos respiradores, são respiradores nossos que não estavam operacionais, que foram consertados pela nossa biomédica, que algumas empresas, como a Tecnopuc, nos ajudaram produzindo peças em tempo rápido para que a gente pudesse colocar. Tem muita gente boa, eu tenho visto o melhor do ser humano nesses dias. É importante que a gente esteja junto, cada um em sua parcela, aqueles em casa, aqueles trabalhando, não só médicos, não só enfermeiros, a imprensa comunicando e essas outras empresas nos auxiliando. E o bom de tudo isso, André, é que são leitos de retaguarda, então são respiradores que podem até não ser usados nesse primeiro momento, mas se tiver uma necessidade, eles podem ser disponibilizados. Porque aqui, pelo menos nesse primeiro momento, não serão atendidas pessoas com coronavírus, mas sim pacientes que, por exemplo, estão com algum trauma no Hospital Conceição e vão ser transferidos para cá para liberar um leito lá no Conceição, que aí sim
é a referência para tratamento do corona. Esses eram os leitos que estavam no Parque Belém. Da onde que eles foram reaproveitados? É a primeira pergunta. E eu vou insistir, Lucas, porque eu quero conhecer, só para mostrar rapidinho para a gente, todo esse equipamento, o respirador artificial, tem ali uma saída, me parece que ali é a saída de ar. Só se o doutor puder rapidamente explicar, eu acho que muita gente tem curiosidade sobre isso. Primeiro, doutor, perguntando, esses equipamentos já estavam aqui no Cristo, foram trazidos de outro local? São equipamentos do GHC, alguns eram do Cristo, outros estavam no GHC e nós fomos desmontando não era do Parque Belém, colocando outros. A nossa biomédica muito ativa aqui, fazendo com que eles voltassem a funcionar da melhor maneira possível e o mais rápido possível. E também, na medida do possível, para sanar uma dúvida aí que tem muito da nossa audiência, o próprio André lá no estúdio, como é que funciona de fato esse respirador, a ventilação mecânica? Porque a gente muito fala, mas pouco se sabe como é que funciona esse equipamento. É um equipamento mecânico em que ele vai modular a respiração para todos nós. Vou sair de lado aqui. Na verdade, o paciente, quando está em ventilação mecânica, ele geralmente está sedado, ou seja, ele não oferece resistência à respiração. E ele regula a quantidade de oxigênio e do ar ambiente, daquilo que nós necessitamos, e coloca na pressão e no volume que nós necessitamos para oxigenar a pessoa, fazendo a função respiratória dele. Às vezes, em uma parte quando o paciente começa a melhorar, nós vamos entregando para ele parte desta função e o respirador vai fazendo só um suporte àquilo que falta. Tá certo, obrigado, Lucas. Agradece ao doutor aí também, muito obrigado pelas explicações. Uma coisa é certa, né, gente? Depois que passar esse terror aí dessa pandemia aí, que tomara que passe logo, vai ficar um legado para a área da saúde, né? No Brasil inteiro, mas olhando aqui para o nosso Rio Grande, não é verdade isso? O que se descobriu de vocação aqui no Rio Grande para criação, para colaboração, olha, algo incrível. E que esse vai ser um legado, né? Que esses equipamentos e leitos continuem, porque nós temos todo o inverno, né? Problemas sérios respiratórios, então esse vai ser de fato, né? Verdadeiramente um legado dessa época aí de coronavírus, que a gente não vê hora disso passar. Mas vamos junto lá, vamos que a gente vai conseguir atravessar. 12h e 47 minutos, olha só, hoje foi o primeiro dia de lojas abertas em Novo Hamburgo, a terra do calçado, né, lá no Vale dos Sinos. A prefeitura emitiu um decreto permitindo a volta da atividade, mas com uma série de restrições que a gente espera que elas sejam cumpridas por todos. Na reportagem. Com portas fechadas e limitação de clientes, o comércio de Novo Hamburgo reabriu após decreto da prefeitura. Se permite que as lojas abram com atendimento individualizado, tá? Foi colocado que seja permitido um cliente por vez dentro do estabelecimento, de forma que a gente evite completamente qualquer tipo de aglomeração. Não é um atendimento de portas abertas, isso é uma coisa que a prefeita Fátima pediu para a gente colocar, né? Atende com a porta pela metade ou com a grade fechada, para que não dê a impressão para quem está passando na rua que a loja está aberta e que eles podem adentrar de uma forma sem nenhuma precaução. Para os comerciantes, a nova medida é uma oportunidade de amenizar o prejuízo provocado pelo fechamento total no início da pandemia. Isso é uma retomada, isso é uma esperança aí para todo o comércio aqui de Novo Hamburgo, tá? Ainda não é o ideal, tá? Esperamos que possa ter uma flexibilização maior. Só que os empresários esperam uma liberação ainda maior. O decreto limita a entrada de um cliente por vez, tanto em lojas pequenas ou em estabelecimentos maiores. Por isso, o Sindilojas pede a flexibilização para operar com um cliente por 20 metros quadrados. Nós temos muitas lojas, por exemplo, que tem 60 metros quadrados. E uma loja com 60 metros quadrados úteis para atendimento poderia tranquilamente atender 3 clientes. Isto, efetivamente, diminuiria bastante aquela fila que fica do lado de fora. E para garantir a segurança de todos na retomada das atividades, os lojistas reforçaram a higienização. Nós estamos com 30% do nosso quadro de férias, né? E então a gente conseguiu se manter abertos, claro, respeitando todas as regras e normas de segurança, inclusive um pouco acima, né, do que é exigido, para que a gente consiga dar segurança para os nossos clientes, para as pessoas que precisam vir na empresa e para os nossos colaboradores, né?
E o governador Eduardo Leite vai anunciar hoje à tarde se vai ou não prorrogar o decreto com as medidas de distanciamento social. Nós vamos agora conversar ao vivo com o vice-presidente da FAMURS, que é a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, o prefeito, conhecido como Maneco, mas é o prefeito Emanuel Hassen, né? Prefeito de Taquari. Boa tarde, prefeito. Me escuta bem? Como está o senhor? Boa tarde, André. Preocupado com toda essa pandemia, né? Com todas essas responsabilidades que cada um de nós tem nesse momento difícil. Prefeito, como é que está a FAMURS? Ela tem se posicionado, né, a favor do governo no sentido do distanciamento. Eu não sei se hoje a posição da FAMURS permanece ou se tem alguma mudança, né, com relação à abertura do comércio. Porque a gente viu, por exemplo, aí em Novo Hamburgo e acaba movimentando muito o centro da cidade. Então eu queria saber qual é que é hoje a posição e a orientação da FAMURS. A posição da FAMURS tem sido muito clara desde o início de todo esse processo, né? Os municípios do Rio Grande do Sul estão muito empenhados em adotar todas as medidas necessárias para promover o isolamento, mas também preocupados, obviamente, com a questão econômica e todas as consequências que este momento nos traz, né? E justamente por isso, a FAMURS tem como opinião, decisão e orientação de que, neste momento, só quem dispõe da expertise, quem dispõe dos números, quem dispõe da técnica necessária para poder fazer a avaliação do que é melhor para o povo do Rio Grande é a Secretaria de Saúde do Estado e, consequentemente, o governador, né? Então, a orientação da FAMURS para os municípios do Estado já foi esta desde o início e vai ser a partir de hoje à tarde, quando o governador emitiu um novo decreto, de que os municípios devem seguir as determinações do governo do Estado, as determinações da Secretaria de Saúde, por essa razão óbvia, porque para nós é uma questão técnica, é uma questão de saúde pública, e quem dispõe os dados, dispõe os números para nos orientar corretamente é a Secretaria de Saúde do Estado. E o senhor, como vice-presidente da FAMURS, o senhor já em contato com o governador, já tem algum indicativo do que vai acontecer a partir de hoje à tarde desse decreto, prefeito? Não, ainda não, né? O governador tem escutado muito, como é dos seus requisitos, né? Ele é uma pessoa de diálogo que escuta muito e a gente sabe que ele tem nos últimos dias aí conversado com muita gente. Estava aguardando aí, como a própria imprensa anunciou, o resultado do estudo lá da Universidade Federal de Pelotas. E nós estamos agora também na expectativa das reuniões que ele vai promover agora durante o dia para fazer o anúncio no final da tarde. E o senhor em Taquari, são 5 casos confirmados. Qual é a sua orientação para o comércio? Exatamente, né? A nossa cidade são 5 casos confirmados, o que é um número elevado para uma cidade com 27 mil habitantes, né? E por enquanto Taquari tem seguido as orientações do Estado e assim que a gente quer seguir procedendo, obviamente, com inúmeras restrições, recomendações e exigências na questão de saúde, na questão da proteção individual de cada pessoa, mas o mais importante neste momento é a gente melhorar, qualificar a nossa postura pessoal diante de toda esta crise, que não adianta decreto nenhum proibir ou permitir se cada um de nós não tiver uma postura individual de muita responsabilidade, muita paciência nesse momento. Taquari tem hospital ou tem alguma cidade de referência próxima? A nossa referência é Canoas, né, no hospital para Taquari, nestes casos, mas nós estamos finalizando até esta sexta-feira a construção de 10 leitos de retaguarda com equipamentos de UTI. Compramos um tomógrafo novo que também está sendo instalado até o final desta semana e preparando todo o nosso hospital lá para poder atender a população de Taquari e dos municípios vizinhos da melhor forma possível. Conseguimos comprar respiradores ainda antes do início, né, da corrida aos respiradores, né? Taquari comprou 5 respiradores novos e consertou e colocou em funcionamento outros 4 que nós tínhamos no hospital. E compramos uma série de equipamentos lá para equipar o nosso hospital também, com esses 10 leitos que a gente preparou na cidade. Agora, uma coisa é certa, né, prefeito? O legado de toda essa crise aí é na área da saúde. Nós estamos hoje, vamos ficar com hospitais, além da expertise, mas hospitais bastante equipados, né? É verdade, é uma pena que a gente tenha que passar por uma crise enorme desse tamanho para se dar conta da importância da saúde pública e do investimento nos hospitais e especialmente
os hospitais do interior do estado. E quando acontece uma situação como essa, né, os municípios precisam de retaguarda, e quando a gente concentra o atendimento nas grandes cidades, né, regionais ou na capital, os municípios pequenos e médios ficam desamparados em momentos como esse, né? Eu acho que a gente, evidentemente, não queria passar por isso, uma situação muito difícil, todos estamos perdendo, mas eu acho que nós vamos sair desta crise tendo outras atitudes, outras posturas e também reavaliando as prioridades de cada um de nós e as prioridades da gestão pública também, que são mais do que necessárias da gente investir naquilo que é coletivo. Prefeito de Taquari, Maneco Hassen, vice-presidente da FAMURS, muito obrigado. O senhor está em Taquari? Eu estou agora em Estrela, tá bem. Estava correndo aqui para melhorar nossa infraestrutura de saúde e pedir aqui um escritório emprestado para poder conversar com você. Tá bom, um forte abraço, bom trabalho para o senhor. Gente, pela cobertura. Tá bom, muito obrigado. Esse Maneco Hassen, vice-presidente da FAMURS e prefeito de Taquari. Gente, nós voltamos a falar sobre o assaltante de bancos, né? A volta do papagaio que estava preso no Paraná, aqui para o Rio Grande do Sul. Chegou agora há pouco, daí as imagens, atenção, imagens do papagaio chegando, né? Foi agora há pouquinho, por volta do meio-dia, o assaltante de bancos e de carro forte, o papagaio. Ele desce aí com um pouco de dificuldade, me parece, né? Está algemado, usando máscara, num avião do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Um avião do governo do estado. Não, ele caminha, eu acho que ele está com os pés, problema nos pés, amarrados não. Está amarrado nos pés, preso aos pés também, está acorrentado nos pés. Ele acabou de chegar ao Rio Grande do Sul, né? Por que isso? Porque ele, da última vez que ele foi preso, ele estava no Paraná. Eu não lembro ao certo quando que ele foi preso, mas ele estava preso no Paraná, cerca de um ano atrás, estava com um carro com diversos armamentos, ele foi preso e agora, por causa, né, do coronavírus, da pandemia, ele estava dentro do grupo, né, dentro do grupo de risco do Casabate e ele seria, né, lançado a voo, o papagaio lá no Paraná. Foi quando quem interceptou o papagaio, hein, Lucas? Pois é, foi uma articulação, André, dos órgãos aqui do Rio Grande do Sul, Ministério Público, Judiciário, que fizeram um contato com o sistema judiciário lá do Paraná para evitar aí que o papagaio ganhasse asas e voltasse às ruas. Por quê? Por decisão do Paraná, até porque a pena dele, que ele cumpre lá, é bem menor, uma pena por porte ilegal de arma, então uma pena que não tem grande gravidade e ele se enquadraria no grupo de risco lá no Paraná. Então ele seria solto, só que essa articulação rápida aí dos órgãos conseguiram fazer contato com o sistema penal do Paraná e notificaram que ele cumpre 55 anos de prisão aqui no Rio Grande do Sul, tem uma prisão preventiva ainda em aberto por um crime, por um ataque a carro forte que aconteceu em Bento Gonçalves em 2017, se eu não me engano. Inclusive, André, esse ataque foi muito violento, usaram uma arma .50, que naquela época foi a primeira .50 que foi interceptada pela polícia na história do Rio Grande do Sul. Uma arma com um alto poder ofensivo, inclusive, que atravessou um carro forte, eles dispararam contra o carro forte, né? E essa munição é tão potente. Isso, abriu o carro forte e é uma munição tão potente que pode, inclusive, derrubar helicóptero e avião. E estava com o grupo do papagaio e outros assaltantes aqui no Rio Grande do Sul e ele possui esse mandado, não foi condenado ainda por esse crime, mas ele possui um mandado em aberto por esse crime que aconteceu lá em Bento Gonçalves, fora todos os outros que aconteceram aí desde a década de 90. Está aí, portanto, o papagaio chegando ao aeroporto Salgado Filho. Obrigado, Lucas Abate. Durante as redações da tarde e às 19h20, no segunda edição, a gente traz mais detalhes. Agora eu quero chamar o Jeremias Werneck, porque teve uma bonita homenagem para os profissionais da saúde aqui de Porto Alegre, Jeremias. Eu quero ver, estou curioso. Isso, olha aí, André. A Executar Alpinismo Industrial fez essa ação abrindo uma faixa de um banner de 2,5 metros por 5 nas fachadas do Hospital Moinhos de Vento e na Santa Casa. Olha, que legal. Tá? E tá a frase ali, ó. Eles dedicam sua vida para cuidar da nossa. Homenagem aos profissionais da saúde. Esse mesmo grupo aí, André, vai fazer novas homenagens em outros hospitais nos próximos dias. É um carinho por quem está cuidando de todos nós, né? Recebe, ó, nossa homenagem, nosso aplauso. Parabéns, né, pela atitude desses profissionais e, claro, aqueles de linha de frente que estão dentro dos hospitais também recebendo a nossa homenagem. Não é isso aí? Jeremias Werneck. Mais uma cena bonita em meio a esta pandemia do coronavírus. Obrigado pela audiência de todos. A gente se encontra amanhã. Até lá.